I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. Está começando mais um CDR Podcast. Eu sou Graziela Boaria. E eu sou o Jonathan Brandt. Esse é o meu. O seu. O nosso. CDR Podcast. Jonathan. E o casalzão de hoje? Hoje o casalzão tá top, hein? Eu fiz mistério no Instagram, mas a galera já descobriu quem que é. Já descobriram? Já descobriram quem que é, né? Não acredito. Porque ela é como eu. Ela gosta dos Das redes holofotes. sociais. Ela gosta das redes sociais. Ela gosta de aparecer. E quem gosta de aparecer sempre vai aparecer e sempre vai ser lembrado. Porque quem não é visto... Não é lembrado. Hoje estamos aqui com o casal de empresários, empreendedores. Ele é empresário, engenheiro agrônomo. Já deu pra imaginar assim quem eu tô falando? Deixa eu ver. Recentemente começou a fazer procedimentos estéticos, influenciado por ela. Influenciador digital. Influenciado por ela, que é empreendedora da autoestima. É assim que eu encontrei, hein, nas suas redes sociais. E ele é farmacêutica esteta. E eles são os pais do Olavo, do Arthur, que é colega do nosso Tãozinho, e do Álvaro. Sejam bem-vindos, Bem-vindos. casal! Gente, obrigada. gente. Obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui, né? Vocês estão arrasando. Gente, Bacana demais. a gente já vai começar com aquela pergunta que todo casal que vem aqui adora. Socorro, Deus. Momento É, DR o agora. momento DR. Isso é como DR. Vocês que escolhem a história de vocês que escolhem se vão colocar o com ou sem DR. Aqui geralmente é sem DR, tá? Mas a gente quer saber como é que Silvério e Kelly uniram as histórias. Como começou essa história? Há Quantos quanto anos de tempo, né, relacionamento? de relacionamento? 2020, Opa! 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 anos, estamos juntos. 2000 e sei lá quanto. 2011, né? 2011, 2011. dia 24 e dia 25. Sei lá quando Inclusive, foi. nós estamos aqui. Sei lá quanto. Essa semana estávamos num dilema, inclusive, porque o Jonathan diz que é dia 24, eu digo que é dia 25. A gente também tem dessa, né? Vocês também tem dessa? Porque o dia que a gente se conheceu foi dia 14 de dezembro. E quando a gente começou a namorar, foi dia 14... Não, 14 de fevereiro. Ele queria trocar um mês porque ele não consegue falar fevereiro inteiro, né? Vamos deixar pra março. Março é mais fácil falar, né? Março Tem é problema com R. Mas realmente, a gente se conheceu numa festa, né? Ele tinha saído de uma relação. Vocês eram festeira, então? Na verdade, a gente tava saindo de um ex-relacionamento, então a gente tava meio que festeiros, né? Toda naquela aquela coisa assim, né, de quem tá saindo. né? Aproveitar. A gente se encontra na igreja, né, Jonathan? Certeza. Então, foi isso que a gente pensou em falar. A gente ensaiou isso, só que daí eu fiquei com muita vergonha de falar. Na verdade, a gente se encontrou em São Jorge numa festa. Opa, fora de quedas Fora ainda. de quedas. E realmente, assim, foi um negócio muito estranho, porque ele falava que era daqui, eu falei, não, nunca te vi aqui, né? Nunca tinha visto ele aqui em Quedas. Porque ele não era daqui, né? De onde que você é, Eu Silvério? sou natural de Capanema. Capanema. Capanema, um pouquinho mais próximo da Argentina. Uhum. Aí a gente se encontrou lá, ela falou, você não é de Quedas? Eu falei, sou de Quedas. Ela falou, não é. Ela falou, se você for de Quedas, eu vou casar com você. Na Olha! verdade. Intimou assim. Só que na época eu bebia. Só que a gente nunca mais se viu. Né? A gente se viu aquela noite e eu não peguei contato. Na verdade, eu peguei o conversa contato mais. dele, eu anotei Sinelp. Aí, tipo, nunca Nossa, ela mais, bebia né? mesmo. Bebia muito. Nunca mais, né? Nunca mais nem vi. Aí um dia eu tava, na época, eu não lembro o que era, se era o Piolho, o que era, onde é a Rota 21 hoje. Sei. Eu tava ali com uma amiga minha e ele chegou. Eu falei, nossa, ele é daqui mesmo? Só que ele chegou, né, de botina e calção jeans.
Nossa, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tava muito mal aquele dia. Até que eu não quis impressionar com a roupa, né? Não quis impressionar com a roupa. Ele tinha um Gol quadrado, não era chaleira, né? Era um Gol quadradinho, estacionou e saiu de bota, assim. Eu falei, nossa, Você era morador, né? meu sonho é ter um agrônomo. E aí, essa foi a segunda vez que a gente se viu. Aí, Mas teve contato ou não teve a contato gente só assim? se cumprimentou, né? Não, antes disso você diz? Não. 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 Foi depois de 1 mês, 2 meses depois. E aí, depois a gente se cumprimentou. E aí, eu não sei como, eu não sei se mandamos mensagem. Daí a gente conversou ali. Daí ali nós conversamos. Acho que foi. E aí trocamos mensagem e marcamos uma pizza, né? A gente marcou uma pizza na época. Aí eu falei assim pra uma amiga minha, vamos junto, porque se ele for chato, qualquer coisa você fica com ele, né? Nossa! Aí veio os step juntos. É muito real, não vou falar o nome da pessoa, porque hoje faz muito tempo que a gente não se fala, mas se fosse alguém muito chegado minha, eu ia contar quem que é. O santo, né? E aí a gente foi pra pizzaria e assim, ele era muito grosso. Nossa, a gente falava e ele tipo meio... Do agro mesmo, né? do agro mesmo, tipo, não agradava em nada. Sim, não tem necessidade. O agro não precisa agradar. Não precisa, Não. é muito grosso. Exato. Né? Inclusive, assim, tem bastante pessoas que não conhecem ele que acham que ele é assim, né? Mas ele é um doce. Hoje ele é um doce. Eu, pra falar bem a verdade, nós estávamos falando aqui no bastidores, né? Eu falei como eu conheci o Silvério. Eu acho que eu conheci o Silvério até antes de você, porque eu trabalhava no COC. E eu ajudava, né, a cuidar da tua empresa. E eu tinha medo do Silvério quando ele chegava lá. Porque a cara era muito fechada, assim. É tipo um boa tarde. Essa que é a impressão que as pessoas têm dele, né? Na clínica a mesma coisa. Depois vocês cortam, né? Pra vocês não saber que ele é legal. Mas chega, todo mundo começa a trabalhar. Chegou a inspiração do serviço. Mas realmente foi essa a primeira impressão que eu tive dele, né? A primeira foi boa. A segunda não foi tão boa. Mas no fim, acabou que naquele dia a gente ficou junto. E depois disso foram bem poucas vezes que a gente não ficou mais junto, né? A partir daí já praticamente casamos. E qual que foi? Porque ela falou a primeira impressão dela e a tua primeira impressão dela. Não Saia fala. justa. Não fala. Cara, na verdade Diminui um pouco tudo aquilo. Uma deusa é uma louca, uma feiticeira. Na verdade, eu nem lembrava mais, né? Depois que nós conversamos ali, que daí eu cumprimentei, daí que eu lembrei, olha, menina da festa. E aí nós começamos a conversar, como ela falou, e aí não paramos mais. Na verdade, eu praticamente me mudei para casa da mãe dela. E na época tinha a questão dos plantões da farmácia, não sei se lembra, não era igual a todo mundo. Era um fim de semana, era só aquela farmácia, né? E aí foi nesse fim de semana que acho que estava só a farmácia. A minha mãe estava de plantão. Né, que a mãe trabalhava. Que a minha sogra trabalhava. E aí a gente praticamente ficou aquele final de semana inteiro junto e depois... Bem parecido Engatou. com a nossa história, né? Eu também me mudei pra casa da minha sogra. Tô até hoje lá. 12 anos. 12 anos. Junto, gente. 12 anos. Me mudei, depois a gente foi evangelizado, daí a gente passou pra igreja. Agora chegou a parte da igreja. Agora a gente- Vocês foram evangelizados. Na época tinha um pastor da presbiteriana que fazia. Rogério. Pastor Rogério, que era aqui de casa, agora ele não tá mais aqui. Ele tava fazendo. Ele ia lá uma vez por semana pra evangelização. Da minha mãe, no caso, e daí a gente começou a ouvir ele. E aí que a gente entrou na igreja. E são até hoje, assim, frequentante da igreja e tal. Assim, Silvério é presbítero. O que significa isso? Pra galera que não sabe. Na verdade, é aquela pessoa que está à frente e tem quase as mesmas funções ou atribuições do pastor, só que o pastor vive para estar lá pregando. Eu prego sem, né, tem essa atribuição sem ter essa função, digamos. Compromisso, né? Mas Legal. a pessoa é como se fosse um conselho, como se fosse não, é o conselho, é quem está à frente, quem toma as decisões. Legal. E que acaba ajudando a conduzir e direcionar os trabalhos. Legal. Eu vou fazer uma pergunta que a gente já fez aqui com pessoas que vêm falar, porque ó, não foi combinado isso, não tá no roteiro, né? Mas eles trouxeram à tona, né? E como que foi? Assim, minha mãe sempre fala que se a gente não vai pelo amor, vai pela dor. Como é que foi, assim, Então, na relaciona- verdade, você está dizendo pra igreja? Isso. Na verdade, o Silvério, ele já era de berço cristão, né? Hum. Então, ele ficou ali, eu acho que uns 8 anos
orando por mim. Ah, você então que... Na verdade, eu ia, mas às vezes Você era católica? Eu era Não. católica. Às vezes eu brigava com ele, né? Tipo, eu não vou hoje, no domingo. Eu não vou acordar cedo e tal. E ele sempre me puxando as crianças. Aí ele acordava, arrumava as crianças e ia. E daí, oração. E na época eu estudava, fazia faculdade. Então, teve muitas coisas que aconteceram nesse período. E ele nunca parou de me puxar, né? E as coisas aconteceram, assim, muito pra frente, sabe? Demorou muito tempo. Então, eu sempre falo assim, que ele fala pra mim, né? Que eu sou, pra ele, a maior prova que Deus ouve as orações dele. Resposta de oração. Resposta de oração. Você é a minha resposta de oração. Porque o tempo inteiro ele não... Só que aí chegou uma época que ele não chamava mais. Parou de me chamar, mas ele não parou de orar, Inclusive, a igreja inteira orava, né? Só que a gente não sabe. Ninguém fala, a gente entra lá na igreja, ninguém sabe. Tá todo mundo olhando pra gente, a gente tá orando por você. Mas acontece que as coisas só acontecem no momento que o Espírito Santo vai agir. Então, a oração, ela é necessária. O ouvir da palavra é necessário, porque muitas vezes eu ia e não... Tipo, tanto faz. Eu ia e tirava os esmaltes da unha. De entediada. Entediada, tipo, né? Tenho que ir por causa dele. Uhum. Então, o fato de eu amar tanto ele me fez ir pra igreja. Porque não dava pra mim continuar vivendo a vida que eu vivia se ele tava em outro caminho. Uhum. Então, na verdade, foi por amor, mas teve alguns momentos de dor, né? Eu sofri um acidente. Nesse acidente, eu capotei o carro, não sobrou nada. Nossa. Na verdade, Deus foi tão bom que Deus deu um carro pra ele no sorteio, no Franzoni. Na época, tinha o Franzoni, ele ganhou um Gol. Meu Deus. 6 meses depois, eu voltando do meu último dia de faculdade, no último dia do estágio. Aham. E Cascavel? 2 vizinhos. Nessa época, a gente tinha o Álvaro, né? O Olavo bebê? Uhum. Não, foi 2019. Não, 2018. O mais velho tem quantos anos? 10. E os outros daí é... 10, 8, 9. Já fez 9. Foi tipo um atrás do outro. E o Arthurzinho tá com 6. E aí, eu voltando de lá, na verdade, a gente finalizou e a gente foi pro barzinho. Vamos pro barzinho. Aí, tomamos umas cervejinhas e voltando a 140 por hora numa curva, eu capotei. Meu Deus. Nossa. Perto de casa já não? Nas curvas ali de São Jorge. E assim, ele chegou... Sozinha? Tu tava sozinha? Sozinha. Ele chegou no momento do meu acidente e ele olhou tudo só pra saber se eu tava bem. Aí a gente chegou, não tinha ambulância, não tinha quem E tu me tava levasse. machucada? Eu tava de cinto. E foi tipo muita coisa de Deus, porque eu rodei na pista, caí naquelas fossas de captação de água. Só que eu caí, no virar, caiu de ré o carro. Nossa. Então, toda a parte traseira veio pra mim. Se eu tivesse batido de frente de 140 por hora, o motor teria entrado, né? Dentro do meu corpo, praticamente. Então, foi tipo assim, tô te avisando. Eu tô aqui. E tu sentiu que era um aviso isso daí? Não. Depois que passou tudo, tipo assim, eu me sentia muita, sabe? Aquela ressaca moral. Eu fiquei muito tempo, assim, muito mal com isso. Mas ainda não teve conversão. Não teve, tipo... É sinal de Deus, é alguma coisa. Não teve isso. E tu falava pra ela que era? Ele nunca me falou do acidente. Não nesse sentido, mas eu tinha plena convicção, sabe? Em relação a isso. Pra mim sempre foi muito claro e tal, mas depois acho que você tomou consciência disso tudo, né? Na porque verdade, assim, eu acredito que tudo tem um propósito. Se a gente tá aqui hoje falando sobre isso, tem um propósito. Talvez alguém que tá assistindo ou que vai assistir precise ouvir isso. Eu entendo dessa forma. E assim, só que eu entendo que eu sou muito limitado, né? Nós somos muito fracos. Eu não sei meu dia de amanhã, nem sei se vou estar vivo amanhã. Então, mas eu creio que nós servimos um Deus que sabe todas as coisas. E Ele trabalha nas nossas vidas, sabe? Se Ele vai trabalhando com um amor tão... que nós temos dificuldade em entender isso, mas mesmo que você seja um filho que não queira chegar perto, Ele vai trabalhando na sua vida, sabe? E aí você falou, se não for por amor, vai ser na dor. Eu entendo dessa forma, sabe? Eu entendo dessa forma. Mas assim...
Isso é um propósito dele, né? Ou de a pessoa estar na vida, ou de alguém intercedendo por ti, sabe? Por isso que a gente acredita muito na oração das mães pelos filhos, sabe? Então é algo muito poderoso, sabe? E eu sempre tive esse entendimento dessa forma, até porque eu tenho um valor muito forte para mim, é família, né? A gente já sabe disso, a gente já tem estudado e buscado desenvolver. Então, para mim, família é um valor muito forte. E eu não entendo que um casamento ele exista somente entre os dois. Eu não entendo dessa forma. Tem um triângulo, não sei se você já viu na internet, tem um triângulo que exemplifica isso, onde tá o marido aqui numa das extremidades, está a esposa na outra extremidade e no centro está Deus. E ele mostra assim, quanto mais próximo o casal tá de Deus, mais harmonia, mais você vai estar firme, mais, né, como que é a palavra? Mais você vai estar, quanto mais próximo de Deus, mais felicidade entre o casal. Maior equilíbrio. Maior equilíbrio. É isso que eu creio, é nisso que nós acreditamos, sabe? E eu vi Deus trabalhar na vida dela, na nossa vida como casal, porque nós temos a característica de termos características diferentes, né? Ela é o lado direito do cérebro, aquela pessoa mais agitada, que fala mais e que... É o que tá aparecendo. Eu sou a pessoa mais da base, mais de como, sabe? E é mais ou menos assim, isso por muito tempo foi a gente teve muitas discussões sérias. Brigamos muito no início, né? No início eu digo nos 7 primeiros anos. Foi muito mesmo, gente. Foi muito. Foi um período de muito embate, sabe? É tão oposto. Tipo assim, eu gosto de jogar futebol, ele detesta futebol. Eu gosto de uma coisa, ele gosta de outra. Isso, sempre exatamente assim. O bem oposto. oposto mesmo. Mas e como que isso reflete nos filhos? Vocês têm, assim, o que é o Silvério, o que é a Kelly e o que é o do meio, eu sou não? a preferida, né? Porque eu sou a legal da casa. Mas, na verdade, assim, ó. Na verdade, o nosso relacionamento só vingou, né? Pela graça de Deus, porque ele encaminhou a gente pra conhecer mais sobre pessoas. Desenvolvimento. Conhecer essa parte emocional, né? Porque, assim, o fato dele ter uma característica e eu ter outra, não significa que é ruim. Muito pelo contrário. É perfeito. Porque completa. Só que o casal precisa conhecer o perfil do outro. E respeitar, principalmente. Então, por exemplo, quando eu tô muito agitada, né? Eufórica, ele só respira e me olha. E aí, agora eu já sei de perfil, eu falo assim, sim, tá achando que eu sou louca, né? Eu não sou louca. Tipo, a gente começou a entender o que um e o outro precisavam. Até aquela questão de você ir apresentar uma ideia e a pessoa falar, É porque ele tá analisando, né? Tipo, ele tá fazendo o score do negócio. Eu já tô a quilômetros, ele tá aqui na base olhando e falou assim, tá. Tu sabe que Kelly, eu tenho, tá assim, eu sou esse perfil aí, e esse aqui é aquele perfil lá, sabe? Inclusive, a gente tem um amigo, um casal de amigos que vieram aqui também tinham as mesmas... As características, assim, batiam. As mesmas características, é bem interessante. Eu sou o freio de mão da relação. Eu também. Gente, sou o pé no chão. A Grazi vem com a ideia, eu acho que eu falei pra Grau o dia que ela foi lá. Mas eu falei assim, ó. Que eu vejo muito isso, eu escutei isso uma vez e eu nunca esqueci. Que é como se fosse a pipa e o cordãozinho da pipa. Eu não posso voar sem ter o meu cordão. Porque alguém tem que segurar, alguém tem que dar uma direção. E ele, sem a pipa, ele não faz nada também. Porque ele não consegue voar. Então, um incentiva o outro. A gente é como um combustível pro outro. Só que muitos relacionamentos acabam justamente por não conhecer esse perfil. Por não saber disso. Aí a mulher quer dominar tudo e o homem muitas vezes vem mais de um lado mais feminino e aí eles não conseguem achar o papel real que eles devem ter. E por muito tempo eu queria tirar o papel masculino do meu marido. Por quê? Porque a Kelly foi criada por mulheres. Nunca precisou de homem na vida. A minha avó não precisou, a minha mãe não precisou, né? Sou criada pela minha avó, pela minha mãe. Então, as mulheres da casa são os homens. Então, por muito tempo, o nosso relacionamento quase afundou. Por causa dessa crença de que mulher não precisa de homem. Eu sou autossuficiente, eu tenho o meu trabalho, eu faço o que eu quero. E se não tiver bom pra você, tchau.
Gente, pra vocês terem uma ideia, eu tenho um quadro gigante na sala da minha casa, eu e os meus 3 filhos. Mas o quadro é tão grande que quando eu mandei fazer, não tinha como trazer pra casa. O que era símbolo pra mim de família? Eu e os meus filhos. Porque a minha crença foi feita assim. Só que como que eu vou ter noção disso se eu não estudar o comportamento humano? Eu preciso entender as pessoas. Eu preciso entender de comportamento, de perfil comportamental. Pra mim entender que a louca era eu. E, gente, assumir que a louca é eu é difícil. E quantos relacionamentos terminam por não conhecer do perfil? É bacana porque daí em 2018, quando nós começamos a buscar então esse desenvolvimento, né, esse conhecimento, tanto nosso quanto do outro, foi que daí que a gente começou a conciliar isso, entender isso e entender que essas diferenças, na verdade, elas não precisavam ser motivo de embate, mas onde um somava o outro. E a partir daí a gente começou a mudar os resultados, começou a ter resultados diferentes também. E é isso que a Kelly falou, sabe? É entender e olhar para as pessoas que talvez não tenham acesso a esse conhecimento, que não buscam isso, porque eu acho que hoje está tão acessível, né? Uhum. Mas ainda, né, tem pessoas que não têm esse conhecimento que você fala, né? Isso que você fala, para mim é muito claro quando você falou assim, de perfil, entender e tal. Uhum. Mas eu também, por muito tempo, eu pensava assim, na verdade, meu Deus. as pessoas não estão olhando pro básico, pro simples. Às vezes as pessoas chegam com, assim, desesperada na vida, que são coisas simples que elas podem resolver, mas elas estão tão enfiadas no buraco do problema que elas não conseguem ver saída. E, na verdade, gente, essa parte de desenvolvimento e inteligência emocional é o que vai tirar as pessoas da depressão, é o que vai tirar as pessoas da ansiedade, é o que vai fazer os relacionamentos darem certo. A partir do momento que elas entenderem que elas precisam, primeiro, se conhecerem, né? O autoconhecimento é fundamental para que os relacionamentos funcionem, porque hoje eu consigo identificar o que me dói. Porque as pessoas, elas não sabem o que tá doendo. Porque elas não conseguem olhar para a vida, elas não conseguem olhar com verdade para a vida que elas estão levando, pelas ações que elas estão tomando. E saber olhar para isso é fundamental para sair do fundo do poço. E aí, aproveitando então, aquele livro ali do Gustavo Cerbasi, de Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, fala muito disso, do perfil. Você já leu? Já. Ele fala sobre os perfis, né, que quando se juntam tem maior probabilidade de dar certo. E aí eu queria emendar a pergunta para vocês, que vocês dois são empreendedores, né? Vocês dois têm negócios diferentes. Eu queria saber se vocês, um auxilia o outro em alguma parte, ou vocês têm os negócios separados, ou é tudo junto? Total. Na verdade, quando esse livro... Você leu o livro? Li algumas folhas. Super fácil. A capa. Não, nesse sentido, hoje eu consigo participar, né? Por algum tempo, não. E a Kelly sempre me cobrava isso, a minha participação lá no Instituto. E hoje eu consigo participar trazendo algumas noções de administração, né? De gestão e condição de caixa, cuidado, condição das contas em si. A gente mudou algumas coisas, né? Vários frutos hoje a gente tem colhido hoje. Sim. Mas especialmente voltado à gestão, a minha participação lá no Instituto. E a participação da Kelly na Agroplan foi trazer Instagram, trazer divulgação em Facebook, marketing, fazer um store, me apresentar o que é um store, um feed, um Reels. Sim. Né? Essa foi a participação. Estou me identificando muito com essa história. Me forçar a fazer vídeo. A gente ficou junto, assim, os 3 anos que a gente tava junto, ele ainda tinha o celular quadradinho que só fazia ligação e mandava emoji assim. Então foi bem difícil tirar ele, sabe, dali. Mas falando em gestão, gente, é muito interessante da gente trazer isso, porque antes eu falava assim, não, eu não vou deixar ele mexer nisso aqui, sabe por quê? É meu. É meu, né? Não, eu fiz um negócio, fazer dar certo, agora ele vai vir, vai ficar querendo cuidar das minhas blusinhas, vai querer cuidar dos tênis que eu compro, dos sapatinhos que eu compro, dos meus potes. Agora, na época eu comprava pote, gente, mas agora eu já passei. Já passou da fase, Não, eu já passei. Então eu pensava assim, se ele souber das minhas finanças, ele vai saber onde eu coloco meu dinheiro. Vai ser ruim, porque ele vai saber que eu pago R$2.000 num cabelo, num mega hair. Aí vai me matar, né? Pra ele não fazia sentido fazer isso. Pra ele, tipo assim, era 2 extremos. Eu, assim, mão aberta, não tô nem aí. E ele, tipo assim, cara, uma vez a gente foi jantar no Iu. A gente foi jantar no Iu.
E eu amo sushi. A gente foi jantar Vamos sair daqui e lá. vamos comer comida japonesa, tá? Que a gente também gosta. Eu amo sushi. Aí a gente sentou lá, ia dar acho que 200 e pouquinho a conta do rodízio e bebida e tal. E aí a gente conversando e ele encheu o olho de lágrima porque ele falou assim pra mim: nossa, 200 e poucos reais. Porque esse Dava era o pra comprar valor. 20 ações. Não é pensado isso, assim. sabe? Ele falou assim, você sabia que eu passei alguns anos da minha vida sobrevivendo um mês com esse valor? E daí, tipo, eu entendi o quê? A minha mãe, ela trabalhou a vida inteira e ela nunca me falou o preço ou pediu o preço. Então, são coisas que a gente traz da infância. E ele não, pra ele sempre foi difícil. Sabia o valor, né? Então, do lado tinha uma mão aberta que fazia qualquer coisa e do outro, não, cara, tu tem que segurar, tu tem que ser firme. Não é só ataque, porque eu só, vamos vender. E ele, não, cara, tu tem que segurar aqui também, porque se você não o que entra e o que tá saindo você não tá controlando, isso aí não pode acontecer. Então, esse ajuste foi fundamental pro sucesso do Instituto hoje. Ter a parte da segurança. Uma coisa bem bacana nesse livro que você falou também, e foi fundamental, assim, foi transformador também na nossa vida, e isso não aconteceu de tanto tempo atrás, acho que no máximo aí 1 ano, foi quando a gente juntou as contas. Não tem mais a conta do Silvério e da Kelly. Agora nós temos a nossa conta, nós temos o nosso orçamento familiar, sabe? Sim. A partir desse momento, a gente percebeu também uma transformação e a gente conseguiu melhorar a nossa gestão doméstica. Que legal. É fundamental, né? Trazendo isso, né? Que até então você tinha o teu salário, eu tenho o meu salário, isso você paga, isso eu pago, e a gente ia trabalhando nessa forma, sabe? Mas nunca tinha dinheiro suficiente, sempre acabava o dinheiro antes do mês. Agora é tão bom junto, E a gente. gente consegue hoje ter uma gestão diferente, teve resultado Tem bem bacana. programadinho que vai Um negócio gastar. que eu brigo e- bastante com a Grazi é de separar a empresa e ela, sabe? Isso Isso é aqui fundamental. Eu sou isso rica. aqui é Foi empresa. foi a primeira coisa que ele fez. Quando eu falei pra ele, amor, você precisa me ajudar na questão de gestão. Porque a gente acha que a gente fazendo um bom marketing, a gente sendo bom no que faz, conversando com as pessoas, tendo um bom fluxo de pessoas dentro de uma empresa, você acha que aquilo é suficiente, quando na verdade não é. Antes de qualquer coisa, antes de ser a farmacêutica certa, eu preciso ser uma gestora, uma empreendedora, eu preciso ter outras habilidades. E eu era zero nisso, então não tinha isso. Só que isso, né, Kelly, é um reflexo das formações que a gente recebe durante a vida, né? Eu falo, enquanto Nopar, enquanto educadora, que a minha vida inteira eu fui treinada, eu fui ensinada para ser professora, não para ser gestora. E a construção de um olhar de gestão, ele demanda estudo. Né? Não é uma coisa simples de se fazer, agora eu vou virar gestora. Não, eu vejo aqui dentro, em 5 anos de Unopar, quando eu entrei, eu só tinha o olhar da educação. Primeiro, eu queria transformar a parte educacional. Aí eu descobri que só o educacional não ia vender o negócio. Não pagava as contas, né? Eu precisava mostrar para as pessoas que aqui era bom, que aqui era legal, que aqui tinha um diferencial. Eu fui pro marketing. Aí do marketing, né? Vende. Vamos fazer promoção. Vamos dar matrícula gratuita pra todo mundo. E aí a matrícula gratuita, ela não um negócio existe, que eu brigava né? muito e ainda eu bato nessa tecla, que às vezes ela tá trabalhando para as outras pessoas, sabe? Ela não tá fazendo na ponta do lápis, será que compensa eu fazer isso aqui? Será que vai me trazer resultado? Às vezes ela tá trazendo gente, mas não tá dando lucro, né? Tá só trazendo gente. Mas isso também é algo do perfil. Isso. Do perfil delas, né? Elas têm essa questão de ser Quer mais abraçar, acelerada. quer abraçar o mundo, trazer todo mundo. E vamos trazer gente, ser né? mais acelerado, ser influente, gostar de pessoas e tal, sem muitas vezes, ou na maioria das vezes, olhar para o resultado, né? E a primeira ação minha lá no Instituto foi justamente isso, né? A Kelly passou a ter um salário e não teve mais acesso às Tá bom teu contas da salário empresa. lá, Kelly? Vou ter que... Na verdade, eu fico Vamos ter que reivindicando, né? negociar. Eu tô louco pra voltar à farmácia. Mentira! Socorro, Deus. Tô brincando. Todo começo de mês eu falo pra Grazi, daí já pagou? pagou os funcionários já. E você? Eu ainda não. Paga você, Graziela. Cara, isso é muito Mas tem um livro merecimento, que fala né? justamente isso, Muito, se paga se primeiro. paga primeiro. Se paga primeiro. É muito importante. O Homem Mais Rico da Babilônia fala isso também. E o lucro primeiro também. Ele dá uma métrica que você precisa. Isso é muito falta de merecimento, sabe? Mas na clínica não é diferente. Eu pago todo mundo, pago todas as contas e aí eu me pago. É sempre assim. Mas é uma coisa nossa. É mas uma tem que ser crencinha mudado. que tem que É uma ser crencinha que trabalhada precisamos ainda, né? aí dizer, não, eu mereço também receber antes, então vamos pagar aqui. Mas é muito legal ter essa visão do quanto a gente precisa se desenvolver.
Porque o que é o nosso drive mental? É estudar, ir pra faculdade, trabalhar pra alguém. Uhum. E se a gente vem ainda da infância, de casa, o que nós trazemos? Justamente isso. Não tem de onde a gente tirar outra ideia. Sendo que, se a pessoa parar pra pensar, ela tem as mesmas oportunidades que todo mundo tem. Eu costumo ver isso, e provavelmente foi um livro que eu vi, que assim, é como se Deus estivesse lá jogando bênção o dia inteiro. Só que quem que tá arando a terra, se preparando para receber a bênção? Então, a maioria das pessoas, elas querem o sucesso, elas querem o resultado, mas elas não querem trabalhar na terra, elas não querem ir lá e ler um livro, elas não querem assistir um vídeo, elas não querem passar o final de semana delas enfiada dentro de um curso, entendeu? Então, aí as pessoas veem o resultado. Ai, Kelly, como que você fala na internet bem? Cara, se soubesse quanto curso de oratória, inclusive da CI, que eu fiz muito com o Balduino, vários cursos assim, só para aprender a falar. Nossa, cara, não precisa aprender a falar, precisa aprender a falar. Tom, tonalidade de voz, o que você quer passar para a pessoa, a forma como você se posiciona, o livro Corpo Fala, né? Você já percebe a pessoa se ela tem interesse. A postura, né? Tudo é treino. Eu costumo dizer, né? Treino até se tornar. Então, tudo é treino. Eu adoro, desde o primeiro curso que a gente foi de imersão, eu bati muito na tecla pra trazer esse daqui, né, pra gente ir, porque ele falava, a gente vai lá pra escutar, e o povo, e é enganação, é muito cético, o Jonathan é cético, a palavra certa é cético, né, eu falava, não, mas a gente tem que, eu falei, tem que ouvir, eu falei, mas isso aqui não é real, isso aqui é pra maquiar, não sei o quê, eu falei, não, vamos pro primeiro. E aí, a partir do primeiro curso, acho que o primeiro que você tiver, que você ir junto com a pessoa, que você sentir a energia, porque não adianta você ir e voltar, se ela não ir e não voltar com a mesma bagagem, né? Eu lembro, você fez Empretec? Eu fiz Empretec. Já fez Empretec? Vocês sabem o que acontece na mente de quem faz o Empretec, né? Então, eu fiz Empretec e eu voltei e eu falava as coisas pro Jonathan. Tá louco. Aí tá variada, né? Tanto é que quando eu vim com a minha ideia de venda do Empretec, o que você falou? Loucura. Você não vai vender isso aí nem um pau. Eu falei, vou vender. Nesse valor? Eu falei, nesse valor. Eu já tava determinada, né? Você entra depois que você começa ali pegar aquela injeção de ânimo, adrenalina e você fecha o negócio. Não, eu saí pra vender, eu vou vender isso daí. E daí tanto é que eu falei assim, e eu vou ter que vender pra você, porque eu quero que a Unopar esteja nesse produto, né? E aí sentei e falava. E eu pechinchei. E assim, eu tinha isso, porque na época que eu fiz, a gente era sociedade de 4 pessoas, né? No cena de vocês, foi dupla? Era 4 também. 4 também? Aí eu falava assim, pessoal, gente, a nossa margem de desconto é R$50, nada mais, nada menos, R$50. E eu tinha determinado que eu ia vender todos a R$600. Para ele, eu tive que vender a 550. Ele foi meu único cliente que eu vendi a 550 o produto que eu criei no Empretec. Por quê? Porque ele é uma pessoa cética, né? Mas hoje, né, daqui eu consigo ver que ele não estava vivendo, ele não estava experimentando. Vendi marketing. Foi de lá, na verdade, no Empretec, que eu comecei a dar essa virada de chave para publicidade, para propaganda. Que tanto é que eu estou fazendo publicidade e propaganda. Não foi à toa o negócio. Me trouxe até aqui, né? Mas é isso que a gente entende também. E como eu falei antes, desde 2018, quando nós iniciamos essa caminhada de desenvolvimento, é isso que a gente percebe também. Quem fez primeiro o Empretec? Primeiro eu. Depois você fez. Na próxima turma você fez. Quando a gente vai para um curso... frustrada, né? Ele passou a noite no Empretec. Foi esse curso que você passou? Que vocês ficavam pensando? 4, 5 horas da manhã. A Grazi na semana que fez também... Não existia Grazi. Não, cadê o homem? O que a gente percebe é assim, quando você vai fazer um curso, é como se você crescesse um tijolinho na sua construção, né? Porque a gente trabalha com construção humana, vamos pensar assim, né? A gente se desenvolve e cresce. Em obras. Se eu cresço... exatamente. É como se eu fosse uma obra em construção. Uma obra em construção, exatamente. E a gente entende dessa forma. Eu vou lá, faço curso, aprendo mais sobre gestão, sobre desenvolvimento, entendo mais sobre as minhas crenças, entendo mais sobre eu mesmo. E a outra pessoa não vai. Talvez a minha esposa não vai, ou quando o marido não vai também, e a esposa vai fazer, é da mesma forma. E aí acontece que quando eu volto
eu venho com planos diferentes, com ideias diferentes, e se a outra pessoa não está na mesma vibe, não está na mesma energia, na mesma pegada, é difícil, inclusive o relacionamento muitas vezes. E aí essa pessoa que foi no curso, que cresceu, que desenvolveu, muitas vezes acaba largando por questão de briga, porque a gente entende também que o Paulo Vieira fala muito isso, que o meio sempre vence. Sim. E é real. Tem duas Não adianta você ir se desenvolver e voltar para o mesmo lugar onde as pessoas não estão entendendo o que você está falando, sabe? E uma semana você briga, na outra semana você insiste um pouco, na terceira semana você cansa e fala, é verdade, acho que é loucura mesmo, deixa pra lá. Tá certo. E é muito real isso, por isso que a gente sempre busca fazer esses cursos de desenvolvimento juntos, tanto desenvolvimento humano quanto, né, de gestão, de administração, de liderança, inclusive, juntos, porque aí a gente sempre volta com essa mesma mentalidade, com esses mesmos pensamentos, com o mesmo plano de ação para colocar dentro das empresas, e a gente, de alguma forma, se fortalece um outro, entendeu? Porque não é normal na nossa sociedade as pessoas buscarem desenvolvimento. Não é normal, né? A gente precisa admitir isso. A gente é visto como uma exceção, né? Isso. Então, normalmente, o que acontece? As pessoas que estão à tua volta, elas estão te sugando, né? Estão te sugando informação, estão olhando para ti. E assim, aos poucos você vai perdendo isso. Então, ter alguém do lado que te apoia, ou ter uma rede de amigos que te apoia, é muito bacana, sabe? Que te cobra, inclusive. Cara, mas o nosso plano de ação é assim, não, já não tá, já tá caindo. E buscar constantemente. Da mesma forma que a gente se alimenta todos os dias, a gente precisa buscar formação constantemente. Né? O Olavo brinca, mas agora vocês são grandes, você nem está estudando, pai, você já é velho, você nem tem cabelo mais, você ainda estuda. Mas a gente precisa buscar constantemente a nossa formação, porque a gente vai perdendo. Assim como nós nos alimentamos todos os dias, buscar formação para esse desenvolvimento é fundamental. E não é só aprender, né? Tu tem que colocar em prática, porque senão é em vão. Eu sempre falo assim, a gente costuma... vamos ler a Bíblia, vamos. Tá, mas você vai fazer o que com isso? Alguma coisa tu tem que fazer. Tem que colocar em prática, tem que falar para alguém, você tem que entender para passar para frente. Então o livro, o curso, tudo é assim. Porque se você não fizer, não colocar em prática, aquilo ali vai ficar para trás. Vai ser esquecido. Até a questão de você multiplicar, né? Porque é egoísmo você ir lá buscar, não querer multiplicar. Isso. A gente está aqui para compartilhar coisas boas, né? E geralmente quando a gente vai lá, recebe e não compartilha, aquilo vira lixo mental também, né? Lixo. Fica uma bagagem que acaba não servindo nada. Obesidade, né? Obesidade mental. Isso. Porque você tem um monte de conteúdo, mas o que você está fazendo com ele? Exato. Então, assim, cada curso, cada desenvolvimento que a gente faz, eu procuro colocar em prática dentro do Instituto. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre emagrecimento, nós precisamos trazer toda essa parte de conhecimento da vida em si do cliente, o que está acontecendo. Porque nunca tem a ver com a comida em si. Todo mundo pensa, é só fazer dieta, exercício físico, você vai emagrecer. Só que o que motiva essa pessoa a fazer? O que motiva a pessoa a buscar estar de bem com a vida dela, melhorar? Sempre tem um gatilho, sempre tem algum motivo por trás disso que não faz a pessoa conseguir. Então, entender isso é fantástico para ter resultado. Você falou para mim do auto-coach? Ortocoach. Ortocoach. O que significa isso, então? Então, na verdade, foi assim. É uma formação que tu fez? Na verdade, foi um método que o Instituto desenvolveu. Ah, vocês desenvolveram. Através do quê? Quando eu pesava 103 quilos, que foi depois da minha terceira gestação... Não dá pra acreditar, né? 103 quilos. Então, assim, infeliz... obesa, eu já não tinha um relacionamento saudável, era tudo que eu imaginava, assim, que já não precisava mais viver do jeito que eu estava. E aí, o que eu fiz? Eu tava muito estressada na época, eu tava com farmácia, eu tava com fiscais incomodando, teve um rolo de farmácia aqui em Quedas uma época, que era vigilância, teve muita coisa ruim acontecendo naquela época. E eu tava no final da faculdade, tava obesa, tava tudo ruim. E aí eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar. E aí eu fui e entrei na área da estética e fiz um primeiro curso que eu fiz foi da ortomolecular. E falava sobre emagrecimento. Que ele busca o quê? A raiz do problema fisiológico
para você conseguir melhorar todas as coisas. Por exemplo, você vai no médico normal, o médico vai te dar você tá com dor de cabeça, vai te dar uma doralgina. A Cessar a dor ali. não. Ela busca o princípio da dor na parte fisiológica. Então, esse foi o primeiro curso. Na verdade, eu tava amamentando quando eu fui em São Paulo, uma neném 4 meses, o Silvério me levou. E aí ele ficava no hotel e eu ia pro curso e ele trazia cada pouco pra me amamentar. Olha só que massa. E aí, quando eu voltei desse curso, eu emagreci 33 quilos depois que eu coloquei tudo em prática da ortomolecular. Em quanto tempo? Isso foi 6 meses. Então foi muito legal, porque eu não dormia, o intestino não funcionava, porque era tudo bagunçado. Então eu coloquei tudo em mim primeiro, e aí depois eu comecei a falar para as clientes que funcionava. Eu sempre faço isso. Eu sempre testo em mim, testo nas meninas, para depois falar, funciona, não funciona. O que não funciona a gente nem coloca para frente. Só que, depois da ortomolecular, eu voltei a engordar. Eu engordei de novo, eu fui para 90 quilos, e assim, cara, fazia o processo, engordava de novo. Por quê? Porque a minha mentalidade não estava programada para manter o peso. Então eu não conseguia me ver com o corpo que eu queria. Eu não conseguia manter esse corpo. Não estava preparada emocionalmente. Eu não conseguia nem... Quando eu emagrecia, eu não conseguia ver que eu estava magra. Aí eu ficava fazendo dietas Nítido loucas. isso? Nítido. Loucas. Dietas e dietas malucas. E, assim, E acompanhava ou não? ele odiava quando eu fazia dieta, né? Porque eu tomava remédio. Eu ficava, tipo, muito frustradona, sabe? Nesse processo. Tomava remédio pra ansiedade, tomava remédio pra emagrecer, remédios fortes. Então, assim, quando eu venho falar sobre emagrecimento, isso mexe muito com o meu coração, porque a maioria das pessoas tentam de tudo e não emagrece. Só que o segredo do emagrecimento sempre vai ser a mente. Aquilo que faz ela ir adiante do processo de emagrecimento é só a capacidade, o foco. A mente tá tão clara, o objetivo que ela quer, ela vai conseguir. Mas precisa ser trabalhado muitas coisas antes de você conseguir manter o teu peso. Né? E primeira coisa, identidade, saber quem você é. Saber que você é capaz. Então, é merecimento, capacidade. Tem que estar muito forte nisso para você conseguir ter resultado. E aí, então, veio a parte do coach. E aí, agora a gente consegue trabalhar a parte principal das emoções para o emagrecimento e a parte fisiológica, que trabalha as disfunções fisiológicas do corpo. Então, juntou os dois e é assim que a gente consegue ter muito resultado. Inclusive, recentemente, você fez um evento, né, para divulgar esse processo, o procedimento, processo, não sei como é que eu falo. Sim, a gente fez um evento lá na Six, tempo atrás, e a gente falou muito sobre isso. E você percebe, Kelly, assim, que a maioria das... Participou só mulheres, né? A maioria das mulheres, elas dividem o mesmo problema que tá aqui, que impede elas, ou varia de pessoa para pessoa? Varia muito. O que a gente consegue observar? Existem crenças lá da infância. Vamos dar um exemplo aqui, né? As pessoas que passaram muita escassez na infância, muita vontade de comer. Hoje, elas se esbaldam, porque hoje eu posso comer. Pessoas que lá na infância tiveram o pai e a mãe falando assim... Come tudo, não pode sobrar no prato. Hoje, serve o prato, tá cheio, mas eles não podem deixar no prato, porque é pecado. Calou aquilo ali. Não, e as pessoas não pensam nisso. Elas só agem dessa forma. Por exemplo, a mãe, o filho não quer mais comer, o que ela faz? Ela já tá cheia, mas eu não vou deixar restar. E aí ela come. Eu falo, né, você é a lixeira do filho, né? Então tem várias crenças que lá na infância faz com que hoje você ganhe peso. Muitas crenças. E não somente as crenças que fazem você ganhar peso, mas também as coisas que acontecem em volta. O que gera ansiedade em você? Então, as pessoas tendem a ir buscar, por exemplo, ajuda nutricional, ajuda de qualquer ajuda, mas elas não pensam que elas têm um problema a ser resolvido. Eu identifiquei que a minha obesidade vinha de algumas crenças, né, da escassez na infância, e também vinham de problemas financeiros. Então, o que me fazia sentir muita ansiedade? Eu tinha que pagar conta, eu tinha que pagar boleto na farmácia, eu tinha contador, eu tinha muita coisa que eu não sabia lidar, eu não tinha gestão. E aí, o que eu fazia quando chegava em casa? Comia. Como se aquela comida fosse pagar minhas contas. Então, eu sempre falo assim, sempre tem um motivo pelo qual você está ganhando peso. Uma pessoa que vive um relacionamento tóxico,
ela come para ela se sentir em paz, para ela se sentir livre. Só que isso tudo, assim, ela não vai fazer, não vou pensar que eu preciso comer para ter paz. Acaba sendo inconsciente, né? É inconsciente. Por isso que a gente entende que, cara, 99% desses problemas são emocionais. De tudo na nossa vida, se você parar para pensar, é emocional. É emocional. O quanto é emocional tem me atingido, né? E como que instala, daí agora falando no geral, assim, né? Porque a gente tá falando de emagrecimento, mas como que eu instalo crenças novas na minha vida e eu elimino crenças, assim, na verdade, tóxicas? a gente fala assim, você não apaga o que você viveu. O que a gente costuma dizer é que a gente precisa empilhar novas memórias. A gente precisa ressignificar muitas crenças. Então, existem ferramentas que fazem com que a gente ressignifique. Por exemplo, vamos falar uma crença financeira que muitos devem ter desde a infância. Fazer dinheiro é difícil. Dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é sujo. Rico não vai pro céu. Rico não vai pro céu, fala. Então, nós brigamos direto lá em casa pra tentar mudar a mentalidade das... Exato. Então, assim, por exemplo, na minha infância, minha mãe me falou a vida inteira: você nunca vai te faltar nada. Gra, nunca faltou. Enquanto eu não descobri que essa era uma crença do mal, eu ia dizer uma palavra, do mal, eu não entendia porque que nunca sobrava dinheiro pra mim. Nunca vai Mas a minha faltar. mãe sempre falou, nunca vai faltar. Aí chegava, cara, precisava pagar um boleto de R$1.000, tinha 50 pila na conta, cara, eu preciso pagar esse boleto. Pá, entrava Milão, pronto. Pagava a conta. E bom. Vamos Entendeu? respirar. E É muito agora? real isso, é E muito agora? real isso. E agora? E aí nunca sobrava. E eu, cara, eu fui descobrir isso, o quê? Um ano atrás. E como é que tu 6 meses descobriu atrás. isso? O que tu fez pra descobrir? Ferramenta. Curso Cara, de desenvolvimento? Ferramentas de curso, porque aí a gente começa a ver os detalhes, olhar para o básico. Existe uma ferramenta que, quando eu conheci, eu falei, nossa, que besteira é essa? E a roda da vida, que eu achava que era muito bobo, o MAS, que é para você olhar as 11 áreas da sua vida. Eu falo, que sentido faz eu olhar para as 11 áreas da minha vida? Faz total sentido, porque a gente tende a não olhar para o simples, para o básico, para o pequeno. E existem ferramentas simples, de um olhar para um filho, tem ferramentas de abraço de 40 segundos, tem ferramentas de você olhar para o espelho, parecer boba falando, você é uma empresária, você é uma mulher de sucesso. Eu sou, né? Eu sou uma mulher linda, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma mulher batalhadora, eu sou uma pessoa isso, eu sou... Por quê? Porque o mundo não vai falar isso pra você, Gra. O mundo não vai ficar falando, você é linda, nossa, você é legal, você é trabalhadora, você é uma pessoa empresária. As pessoas não falam isso pra você. Quem que tem a obrigação de contar quem você é? Eu mesma. Eu mesmo. E o que a gente costuma ouvir desde a infância? Você é burra, você é feia, você não faz nada certo, você começa as coisas e não termina. Então, isso a gente vai ouvindo a vida inteira, porque o mundo vai tentar burlar a sua identidade. E a nossa obrigação como pessoa, e sabendo disso agora, é você olhar para o espelho. Eu falo isso para mim, olha todo dia para o espelho quando você acordar e fala que você é capaz. Você é um mulherão, você é maravilhosa. E fala isso. E quem costuma fazer isso, passa a acreditar. E quando você acredita, você é. Então é assim que funciona. Muito importante isso, né? O acreditar. Essa semana eu comecei a ir na yoga. Essa semana não, semana passada. Aí foi lá, a instrutora fez uma posição e eu olhei assim e falei, cara, isso aí não é possível, eu não vou fazer. O que aconteceu? Não fez. Não fiz. Cheguei em casa, fui tentar. Falei, Jonathan, tira uma foto aqui pra mim olhar isso aqui depois. Primeiro, por quê? Lá na hora que eu falei assim, não, eu não consigo. Realmente, não consigo. Porque se a gente acreditar nisso, não tem quem vai conseguir. Nem tem. Não vai conseguir desinstalar isso daí, né? E eu realmente concordo com tudo que vocês falam. A questão das ferramentas é muito importante. O autoconhecimento, como muda. Eu falo assim que eu queria muito esse conhecimento de agora.
Quando eu tinha 20 anos. Quando eu tinha 20 anos, 18, 19, né? O quanta coisa que a gente poderia fazer diferente. Mas, né, também tem uma máxima que diz que não, a gente tá no nosso Tudo tempo seu certo, tempo. no nosso no time. Acredito que se a gente não tivesse toda essa bagagem, não tivesse passado por todo o sofrimento que passou, nem daria valor para esse conhecimento, né? Então, é interessante também a gente olhar e respeitar a evolução, né? Sim. E eu gosto disso que você fala, que vocês comentaram, né? Ambiência. E quando vocês resolveram mudar? Mudou o grupo de pessoas ou vocês A nunca ambiência. foram de um grupo assim que, vamos fazer festa, vamos Vamos beber comer uma ou pizza. não? Mudou? Eu acho que isso acontece e sem eu querer fazer de forma intencional, né? Porque quando eu mudo, eu gostava muito do Jonathan, a gente jogava carta junto, a gente fazia alguma coisa juntos. Quando eu mudei, falei, Jonathan, eu não gosto mais desse tipo de jogo. Automaticamente, esse desligamento ele foi quase que automático, sabe? Sim. De grupos de pessoas que pensavam coisas, que faziam coisas que não faziam mais sentido pra gente. A partir do momento que eu entendo de forma diferente, eu vivo de forma diferente, a gente... essa desconexão, ela acontece praticamente de forma automática, sabe? E a nossa luta hoje é justamente essa, buscar pessoas que entendem, que enxergam dessa forma, que buscam as mesmas coisas, que se interessam pelos mesmos interesses, que a gente possa sentar e discutir um livro, o que o autor quis dizer aqui nesse capítulo, sabe? Discutir isso, sabe? E para se manter nessa vibe, nessa O evolução. nível de consciência diferente, né? Exato. E é muito legal a gente trazer isso, porque assim, a própria família, né? A própria família fala assim, ai, você é louca. Vai fazer Mais um? De Você é novo? louca. O mesmo curso você não aprendeu ainda. Porque, tipo, a gente faz o método CIS que a gente dá no quarto, né? Vai ir pro quinto. Agora Legal. Eu já vi foto de vocês, método eu queria CIS. extrair também um pouquinho do conhecimento do método CIS. O que é o método CIS? Cara, na verdade... É isso que você acabou de perguntar. Como que reprograma crenças? Se eu fui ensinado que tudo é difícil, que tudo... Porque eu acredito assim, se eu falar que é fácil ou que é difícil, eu tô certo. Se eu falar que consigo ou que eu não consigo, eu tô certo. Porque é nisso que eu acredito. E se eu falo pra ti que eu vou conseguir algo, mas que é extremamente difícil, mas alguém já conseguiu fazer? Alguém já conseguiu. Então por que é que eu não consigo? Sabe? É possível. Se é possível, é pra mim. É nisso que eu acredito. Então, como que o método CIS, né, que é esse curso que é conduzido pelo Paulo Vieira, que é uma imersão. Quantos dias? É que ele vai mudando de roupagem. Era 3, agora é Hoje 4. são 4 dias. Nossa, 4 dias. Hoje são 4 dias. Entra o quê? 8 horas? E não tem hora pra acabar ou não? 9 ou 10 horas da manhã e não tem hora pra acabar. Não O tem último dia vira o dia. E o legal desse tipo de imersão é que você não percebe, né? Não. Não. De repente tá de noite, você tá focado, meu Deus, passou o dia. É muito legal. A forma como ele trabalha as emoções dentro do método CIS é incrível. Porque, tipo, as crenças que eu conheci e soube que tinha e que fez total sentido, o relacionamento restaurado, muita coisa aconteceu nessas imersões. Então, tipo, cada vez que você vai, o conteúdo pode ser exatamente o mesmo, mas você não é a mesma. A mentalidade já não é a mesma. E é como se a gente fosse buscar combustível pra viver. Isso, exato. Porque quando a gente chega pra nossa realidade, a gente vai esvaziando. A gente vai esvaziando, e eu falo, cara, nós precisamos ir pro método CIS de novo. Porque quando a gente volta tão pilhado que, tipo, a gente quer dominar o mundo. Parece o Pink e o cérebro, né? A gente parece que quer dominar o mundo. Não, cara, vamos embora. Vamos embora. Eu sou louca que eu vou embora. Eu tô indo embora, ó, cara. Se fosse por mim, eu já tinha ido pra umas 5 cidades diferentes. Porque eu tô indo embora. Eu quero novo. Eu quero, tipo, dar Inovação. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Você tá vestido de inovação hoje, né? Não, eu sou assim. E aí, o Silvério não. Ele fala assim, tá, então vamos montar uma estratégia. Montar um plano. Aí Quando? no plano dele, eu já esfriei. Tá, vamos ficar aqui então. Então tá, vamos ficar Falou aqui. em montar plano, acabou. Você vê a importância do planejamento? Você quer fazer a pessoa desistir? Faz um plano. Vamos planejar então. Eu falo, tá, então tá, vamos outro dia. Daí volta de novo, sabe? Porque eu penso assim, ó. E quando você tem algo na tua mente e que você coloca foco naquilo, tudo que você foca expande. Quando eu falei assim, eu vou fazer estética, eu fiquei 1 ano, que era final de semana, era feriado, e eu tava aqui, ó. Planejamento, eu fiz análise SWOT, eu pesquisei, eu conheci todas as estéticas que tinham quedas, eu pesquisei tudo. E aí,
olha só a importância de buscar fora. Uhum. Porque eu busquei tudo de informação que tinha em quedas e eu entrei na linha de raciocínio deles. Aí, tipo, uma pessoa que cobrava R$50 uma massagem, e eu pensei, não, então tá, então eu vou fazer R$50 uma massagem com esse equipamento. O equipamento era R$20 mil. Aí eu falava assim, cara, eu não posso cobrar mais que R$50, né? Mas o meu equipamento custava R$20 mil. Como é que eu ia pagar o equipamento? Quanto E eu tempo pra pagar esse equipamento, né? Vamos comprar a luz pulsada, R$60 mil. Como que eu vou cobrar R$50, né? Tipo, e eu assim, como é que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu fui fazer um curso. No final desse curso, tinha um plano estratégico de prosperidade. O nome do negócio do módulo era prosperidade. Aí o cara começou a falar... Eu imagino que você pesquise qual é o valor da tua concorrente para você se basear. Você já parou para pensar quanto tu investiu no teu negócio? Como é que você vai... Se essa máquina quebrar, como é que você vai arrumar? E aí, tipo, foi dando aquela abertura de visão. Cara, se eu quero trazer... Porque eu era louca do equipamento. Eu queria ver tudo que tinha da estética que eu queria ter. Entendeu? Não, isso aqui vai dar muito mais resultado. Buscando resultado. E aí, como que eu vou cobrar R$50 numa sessão com equipamento de 20 mil? Não existe, porque eu nunca vou pagar esse equipamento. Imagina ter lucro. Então, cada curso, cada desenvolvimento, cada coisa que você faz, a tua mente vai expandindo. E depois que tu aprende, ela não volta mais a ser o tamanho que era. E aí eu falo assim pra ele, cara, a gente vive em uma cidade maior, uma cidade grande, porque todo esse investimento, ele ia ser muito mais potencializado, sabe? Isso na minha cabeça. Mas o negócio dele é bom aqui, e pra mim não é ruim, é ótimo. O Instituto tá crescendo cada ano, ano após ano, crescendo muito. Mas o que eu falo, que pra mim o novo me atrai demais. Então, eu não tenho medo. E ele fala assim, eu também não tenho medo. Mas eu aqui provei em casa, né? Então tem que ser tudo do jeito que eu vou direcionar, com estratégia, com planejamento, com calma. Não é do jeito olhando as forças e fraquezas, as ameaças. Tudo. Ele olha tudo. Mas se conhece toda a análise. Mas voltando para o método CIS, acho que é justamente isso. Olhar para você se conhecer mais, trazer consciência disso, sabe? Porque o primeiro passo é tomar consciência. Por que eu ajo assim? Por que a minha decisão é assim? Por que eu sou mais calma, a Kelly mais agitada? Por quê? Tomar consciência. Você passa a entender isso, sabe? Sim. E aí, a partir disso, saber como transformar, saber como mudar as minhas crenças, saber como entender a Kelly possa me entender, e a gente começa a agir diferente. Na nossa vida foi um divisor de águas, sabe? A gente são outras pessoas, não, nem são pessoas que foram transformadas, são outras pessoas, né? Claro, com muita condução do Espírito Santo também. Reflete na família, nos filhos, em tudo. Família, filhos, casamento, a gente costuma dizer liderança. que a gente errou muito com os 2 primeiros, sabe? Porque a gente não tinha essa noção. Essa questão de crença. Ninguém nasce sabendo ser pai e mãe. A educação. Tem que aprender, né? Tudo, as palavras que saem da boca. Até hoje, tipo, eu me corrijo demais ainda, porque... Ai, meu Deus, fica quieto! De gritar, de falar palavras torpes, assim, na frente de uma criança, que a pessoa que você mais ama é teu filho. E com quem você grita? É com o filho. A pessoa que você daria a tua vida por eles. E o que você faz? Você vai lá e magoa. Então, nós temos eu tenho um terrível costume de magoar quem mais eu amo. E isso, a gente começa a trazer consciência. Tipo, o nosso filho do meio, o Álvaro. Cara, o que a gente viu daquela criança, porque a gente não tinha inteligência emocional, ele era muito calmo. Ele era diferente. Ele queria saber o porquê de tudo. Vai dormir agora. Por quê? Sabe? E a gente, tipo, vai dormir. Eu tô mandando. Vai. Cala a boca e vai. Vai. Tipo, sabe? Agindo grosseiramente com uma criança que tudo que ele queria era só ser visto. Então, a questão do filho do meio é muito importante a gente avaliar também, sabe? Então, a gente começou a dar mais atenção, a conversar mais, porque ele não é nem o primeiro e não é nem o bebê, né? Ele fica perdido. Então, a gente vê histórias que chegam até mim, que a gente conversa com pessoas que são os filhos do meio,
E que todos eles têm a imagem distorcida. Porque eles não conseguem ser o bebê, eles querem ser o bebê e não são. E eles não conseguem ser o mais velho, que é a inspiração pro bebê. Eles ficam naquela. E a identidade deles totalmente deturbada. E aí, quando eles crescem, eles são pessoas que são frustradas. Que não sabem quem são. Que têm medo de falar. Eu cresci... com a minha avó falando, quando adulto fala, você cala a boca. Quando adulto chega, você sai, você não fica perto, você não fala. Então, eu tinha muito medo de falar. Muito medo, porque eu posso estar errada. Ou eu posso falar alguma besteira e minha avó vai me bater. Então, a gente cresce com essas crenças. Então, pra mim, começar a falar... E a maioria das pessoas com problemas de oratória, problemas na comunicação, né? É tudo isso, é instalado de que agora não é a tua hora de falar. Você só vai falar quando eu te perguntar, né? E tá muito... É tudo crença, tudo relacionado. Isso vem da onde? Vem lá da nossa infância, né? Na criança, a origem né? é toda lá, né? É dos primeiros 7 anos, né? Que Molda. instala, que molda tudo isso, né? E depois você vai reaprendendo isso e firmando durante toda a vida. Mas é por isso que essa tomada de consciência é fundamental para a partir disso você começar a agir diferente como pai, agir diferente como marido, né? Como esposa, como líder lá na minha empresa, né? Saber direcionar mais, saber que nem sempre aquilo que eu falo é que o outro entende. E a partir disso, sabe, você passa a tomar as coisas de outra forma, entender, né, com outros olhos e agir diferente. E cara, é tão bom falar. E não tem como você ser igual. A partir do momento que você entender isso, mudou, né? E como a Kelly falou, depois que expandiu, já era. Eu tenho uma visão muito forte sobre o falar, sobre o quanto a nossa história muda vidas. O quanto que o se calar é um ato egoísta. Porque quando você conta a tua história, tu inspira pessoas. Às vezes o problema que você teve vai ajudar quantas pessoas. Então eu associo que a chamada timidez, na verdade, não é timidez, né? Ela é egoísmo. Orgulho. Ela é orgulho. Porque uma pessoa orgulhosa, ela tem medo de ser criticada, né? Aí eu tava me arrumando... Julgada. Não, eu tava me arrumando pra vir aqui. Eu falei, vou fazer uma make muito top e tal. Aí a Lê olhou pra mim e falou assim, vai bem bonita, senão vão ficar falando. Você é do Instituto Feia. Eu falei, Lê, eu não me importo com o que os outros falam. Tipo, o quanto isso é cura em mim. Porque assim, não é que eu não me importo com nada... Mas eu digo assim, eu sei quem eu sou. Conhece, né? Eu sei quem eu sou. Então, tipo, isso Quem já não tem precisa mais. provar. Quem não precisa, né? Ficar provando que é. Perfeito. Então, isso é fundamental. E as pessoas, elas têm medo de mostrar a essência delas. De mostrar a vulnerabilidade delas. Perfeito. E ser vulnerável é tão bom que quando eu tirei esse peso de mim, que foi através do relacionamento, porque eu tinha que ser forte, eu tinha que ser corajosa, eu tinha que... Guerreira. Forte. Cara, a gente não nasceu pra ser forte. Senão, filha, vai cortar uma árvore pra ver se você é forte. Vai, sei lá, arrumar os esgotos lá embaixo pra ver se você é forte. As mulheres, elas têm que entender que elas têm um papel fundamental na sociedade, que é ser frágil. E é legal ser. É bom E que a gente ser consegue independente. muita coisa na fragilidade. Perfeito. Eu, depois que eu descobri que a fragilidade é bom... Eu não quero mais ser forte, entendeu? E tá tudo bem não ser forte. A minha força tá em Deus. Mas eu sou uma pessoa totalmente vulnerável. Eu sou uma pessoa totalmente dependente do Silvério, que é uma coisa que pra mim falar, Gra, antes do desenvolvimento pessoal, eu falava assim, cara, eu nunca vou depender de homem. Porque eu fui ensinada a não depender de homem. Quando, na verdade... Ele é meu parceiro, ele é meu companheiro. Ele esteve em todas as horas difíceis, ele esteve em todos os partes, nas horas boas e nas horas ruins. Então, cara, tu não faz sentido tu querer ser a fortuna, o machão da casa. Deixa o homem fazer o papel dele, faça bem feito o seu papel. Isso é fundamental para o relacionamento dar certo. Nossa, gente. Que Quanta paulada, né? Quanta paulada. Entender os papéis, né? Entender os papéis é muito legal, sabe? A gente entende hoje e percebe o quanto de filho tá querendo exercer o papel de pai na vida do pai. Sim. Quanta filha quer exercer o papel de mãe na vida da mãe. Deixa a mãe ser mãe, mas ela só faz burrice, só faz coisa que não deveria.
cara, respeita e honra. Dá honra pra ela e respeita, entendeu? A constelação familiar fala muito isso, né? Que a gente, diante dos nossos pais, nós sempre seremos pequenos, não importa a nossa idade, né? Então, quando a gente quer diminuir nossos pais, o equilíbrio vai prejudicar mesmo a relação, né? E no relacionamento, num casamento, entender isso, entender os papéis, salva muitas famílias, muitos casamentos, sabe? E a gente vê que muitas vezes o que a mídia entrega não é exatamente isso, né? Que é justamente isso, não. Você não precisa depender de homem também, né? Pode ter várias mulheres e por aí vai e tá tudo certo. Né? Perfeito. Inclusive, hoje eu tava lendo uma matéria, né, que acho que terminou o Big Brother, e esse ano nós tínhamos combinado que nós não íamos assistir nenhum episódio, nada, né, nem ver. E aí agora você falou uma questão do que a mídia está tentando vender, né, e eu gosto muito de fazer essas análises, análise de frase mesmo, como as pessoas estão entregando, porque as palavras, né, Paulo Vieira fala muito disso, que ela tem um poder, né, de colocar. E aí estavam colocando hoje sobre a ganhadora do bebê, que não lembro o nome, não sei quem é, que tem como você ganhar na vida sem fazer nada, só dormindo. Então, ó a crença que tá querendo ser instalada nas pessoas de que eu posso não fazer nada e ganhar, acho que é 3 milhões o prêmio, não sei, 3 milhões só dormindo. Então, assim, cuidado, gente, porque assim, inconscientemente você tá pegando aquilo, né? Então eu não preciso estudar, né? Você fez primeiro farmácia, daí, beleza, não estou satisfeito com isso, o que eu vou fazer? Vou buscar mais? E tem gente que acha assim, vou fazer uma graduação e acabou, e o universo tem que me dar o que eu quero. E não é assim, né? É muito trabalho, até hoje, né? Você constrói o teu trabalho no dia a dia. Cara, eu já vejo hoje que o construir, ele claro, é um processo, né? Você tem que amar o processo. Mas o manter isso depende muito mais esforço. Porque quando você chega num patamar, você olha e fala assim, cara, tô desatualizada. Porque o mundo, ele é muito rápido. E se você para... E, assim, é muito louco. Eu sempre falo assim para minhas meninas que trabalham com nós no instituto, eu falo assim, cara, tu só vai sair daqui para montar o teu negócio ou para você comprar o instituto. Porque você não sai daqui até não conhecer e saber de tudo que eu consigo te entregar. Você não vai trabalhar com outra pessoa. Você vai montar o teu negócio ou tu vai comprar o instituto. E é isso que eu coloco na mentalidade delas. Porque o negócio é delas. O meu negócio só funciona porque eu tenho pessoas lá dentro. Exato. Nossa, perfeito. Isso aí é primordial, né? A questão das pessoas que estão em volta, se elas pensam da mesma forma que você, se elas querem atender as clientes da mesma forma que você. Eu, por muito tempo aqui, eu pensava assim, eu tinha um formato de contratação que eu queria que a pessoa atendesse igual a mim e eu queria atender a pessoa do mesmo jeito que eu gostaria de ser atendida. Ter só influentes aqui dentro. Não ia fazer nada, né? Ninguém ia fazer o estratégico, ninguém ia fazer a academia, não ia fazer nada, né? Porque muito legal isso. A gente precisa de pessoas diferentes, de mentalidades diferentes, né? E a construção, né? Pegar o que é bom do outro e agregar em você. Essa gestão é fundamental. De entender. E aí, mais uma vez, eu preciso entender um pouco de perfil, sabe? Entender que eu não posso colocar uma pessoa influente para fazer uma planilha do Excel, né? Sim. Porque provavelmente ela vai se frustrar, não vai sair bem feito. Mas eu também não posso pegar aquele cara que ama fazer planilha do Excel, que gosta lá numa sala fechadinha, que é perfeito naquilo que ele faz, para estar lá fazendo um story, gravando um vídeo, talvez isso vai matar ele, vai ficar um vídeo ruim. E entender isso é muito legal, sabe? Fazer essa gestão, essa gestão de pessoas, isso é fantástico. Trazer um pouquinho, né, a parte de perfil comportamental que a gente conhece, né? Que é o dominante, o influente e o estável. O dominante, o influente, o estável... E você, né? O conforme. E você, né? E é legal você entender isso. Vamos dar um exemplo do Instituto, né? Então, eu, a Kelly, né? Vou lá, faço marketing, cuido de algumas coisas. Sou uma pessoa que delega função muito facilmente. Não tenho medo de falar pra pessoa, você precisa fazer isso. O Silvério sofre pra falar, você precisa fazer isso. Mas aí... Quer fazer? Eu tenho quem fale, né? Aí, eu determino e ela divulga. Aí, conhecer o perfil é fundamental e tem ferramentas pra gente conseguir conhecer o perfil da pessoa. E aí, a gente precisava de alguém pra secretária.
E quem que é a secretária? Aquela que tem que ser uma conformezona, né? Caxias, que olha centavos, não bateu caixa 5 centavos, ela vai passar o dia olhando, vai morrer de ansiedade se não achar. Esse é o tipo de pessoas que trabalha ali no sistema, no caixa, o que? Uma conforme. Então, saber analisar isso é muito legal. Você já pensou em colocar uma influente? Uma pessoa que não vê número. Né? Que ia Deixa ser eu ver. perfeito Vamos rolar. pra dizer oi, né? E ser sorridente. Seja bem-vindo! Mas não ia ter controle de nada. Sim. Então é muito legal a empresa entender sobre isso para contratação, o relacionamento entender disso para você saber que o outro não é louco, que você não é chato, né? E isso é fundamental, análise de perfil. Eu, inclusive, a sua secretária é aluna nossa, né? Da contabilidade. É a Vanessa. A Vanessa. Um abraço pra Vanessa. Um abraço pra Vanessa. Um abraço pra Elô, pra Rô, pra Letícia. Ela vai dizer, esqueci meu nome de novo, né? São maravilhosas. É isso que dá ter empresa grande, né? É bastante funcionário. Esse é o seu problema que você vai ter que resolver. Lembrar de todos, né? Amém, Jesus. Vou lembrar de todos os 100 funcionários. E palavra tem poder. E os do Silvério eu não conheço todos ainda, mas eu vou conhecer. Tem bastante funcionário lá também, Hoje Silvério? nós somos um time de 10 pessoas. Nossa. Nossa, é bastante gente. É porque Graças eu não a vou muito Deus. lá, por isso não conheço. Pessoas qualificadas que conseguem conduzir hoje praticamente o negócio. Eu tenho apenas uma participação dentro da Agroplan. Que legal. Silvério, aproveitando o gancho, então explica para nós com o que você trabalha e o que é agricultura de precisão. Cara, eu trabalho com algumas linhas, né? Na verdade, como nós falamos antes nos bastidores, eu comecei com crédito rural, né? Crédito rural está mais relacionado a financiamento de todas as formas, todas as linhas, voltados para financiar o rural, né? Como o nome fala. Cultivo, seja né? para crédito de investimento ou de custeio. Custeio de operação, custeio de culturas ou para investimento. O cara vai financiar um trator, uma máquina, equipamentos, enfim. Depois disso, nós trouxemos em 2003, isso foi em 2010, dia 15 de janeiro de 2010. Depois, em 2013, veio a parte da topografia e projetos ambientais, que daí vieram juntos, que está relacionada à medição, tanto montagem de documentação, sabe, retificação de documentos, georreferenciamento, relacionado às divisas, determinação de limites de propriedade. Sim. Né, e projetos ambientais, hoje isso está bem à tona, para você ter qualquer empreendimento, hoje você precisa estar legalizado ambientalmente. E em 2019, então, veio a agricultura de precisão, que daí busca conhecer, trabalha, entender o solo e a fertilidade do solo. Né? Nós montamos os mapas de fertilidade que indicam locais no mesmo talhão, no mesmo pedaço, né? Vamos pensar assim, que tem mais ou menos necessidade. E aí nós tratamos o solo de forma personalizada, vamos dizer assim, não fazendo aplicações uniformes, mas com taxa variável, ou seja, lugar que vai jogar mais, lugar que vai investir menos, de acordo com a necessidade do solo. Entende exatamente o que precisa, né? Exatamente. Tudo começa com base numa coleta de informação muito bem feita, sabe? Nós precisamos ter muita informação, porque como é que você vai fazer gestão daquilo que você não conhece? Então, primeiro você precisa conhecer, coleta material, manda para o laboratório. Com base nos resultados do laboratório, nós montamos esses mapas de fertilidade e decidimos com o agricultor, então, as aplicações. E depois disso, hoje nós já contamos com equipamento para fazer as aplicações e as correções. Muito legal, acompanho vocês nas redes sociais. Agora que ele começou nos stories. Agora que eu sei o que é story. Blogueirinho. Agora eu estou sendo Tá cobrado para vencendo começar a essa fazer vídeo. limitação, tá vencendo a limitação de não aparecer, né? Exatamente. Tem um livro que fala justamente isso, né? Para você vencer o medo, você tem que fazer exatamente aquilo. Isso. Né? Não tem outra forma. Eu também tento me desafiar, porque eu não sou das redes sociais, dos stories. Eu sou averso a esse mundo. Mas eu tô me desafiando todo dia. A gente consegue aprender, né? O podcast. O podcast. Tá. O podcast é isso aí. Eu tô me desafiando. e Eu a- inspirado lá em casa da Kelly, né? Que ele usa tanto no instituto. E falei, não, tem que fazer também, tem que Então, entrar nesse mundo. Porque como a gente falou, sabe? A maioria dos agricultores não vivia esse mundo, né? Ou talvez não vive até hoje. Mas já está chegando a geração nova dos filhos dos Isso. agricultores. E eu acompanho muito isso, que os filhos já estão tomando conta da produção, da propriedade, vão assumir e eles estão no Daqui a Instagram. pouquinho, 5, 10 anos, talvez 15, né? Talvez a gente certamente estará no mercado mais desenvolvido ainda. Nós já estamos falando dos filhos, sabe? Então precisa ir desenvolvendo.
E tem muitos autores que falam justamente isso, que ou você entra no digital ou você está fora do mercado. Nem fora do digital. Você não está no mercado, você não vive, Exato. né? Tá todo mundo lá, né? Tá todo mundo lá, exatamente. Tá todo mundo lá. São as habilidades que precisa desenvolver, né? Cara, pensa assim, ó, hoje você precisa comprar um eixo de caminhão. Cara, mas quem que vende eixo de caminhão? Você digita eixo de caminhão no Google? Pronto. Para de aparecer eixo. Você escolhe onde você quer comprar. Exatamente. Entendeu? Eu quero comprar uma garrafa d'água. Garrafa d'água, deixa eu pesquisar o que tem no mercado. Cara, é assim. Sim. Entendeu? E vai ser daí pra mais, né? Exatamente. Nós moramos numa cidade de 30 mil habitantes que compra comida pelo celular. Você tá entendendo? Então, esse é o nível que nós estamos falando e tá muito rápido isso. A pandemia, eu acho que acelerou esse processo, né? Acelerou. Mas a gente vive isso. Com e certeza. a gente precisa se inserir dentro disso, sabe? E legal os ramos de atividade, né? Eu imaginei a agricultura. conversa em casa, né? Não é nem isso que eu ia falar. Eu ia falar sobre os ODS, ia puxar uma conversa agora. As ODS. A produção de alimentos, né? A saúde mental e educação. Você viu que quase fechou os ODS. Quase aí. fechou. Quase cumprimos as 17 ODS aqui hoje, né? Mas, gente, é assim, eu estou grata por receber vocês, Imagina. por ouvi-los, por aprender com vocês. Com certeza a gente sai daqui hoje desse episódio. Todo episódio a gente, Aprende. como vocês falaram, né? As histórias, as histórias particulares de cada um ensina. Né? Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para quem está assistindo hoje é ter essa preocupação de compartilhar essa evolução. Porque vocês têm compartilhado, inclusive, quando eu convidei a Kelly, eu convidei, estendi o convite a vocês, porque é visível que a sintonia do casal, o nível do casamento de vocês está muito diferente do que a gente vê, né, do que a gente consegue observar. Então a gente queria realmente os dois aqui dialogando, e agora, depois de ouvir vocês, eu entendi assim do porquê que eu fui fazer o convite à dupla, sabe? Realmente vocês estão num nível muito diferente de consciência e que dá sim pra gente aprender e aplicar nas nossas vidas, né, Com Jonathan? certeza. Quando a gente sentou com a ideia do podcast, a primeira pergunta que nós nos fizemos é: quem que nós vamos trazer? Aí a gente começou a elencar algumas pessoas, o nome de vocês estava lá. Que legal, Na nossa legal. lista de 10 pessoas iniciais, algumas ainda não aceitaram o convite, Algumas né? ainda não aceitaram. Algumas estão lutando contra uma crença da timidez, porque é difícil, né? A gente sabe, não é uma coisa fácil, né? Sim. Hoje vocês falam com essa tranquilidade, mas um dia foi difícil. Eu vejo que pra mim também. Eu já fui a pessoa que agora não é a sua hora de falar, então ficou aquilo lá e eu não posso falar. Né? Eu falo que eu passei meu ensino fundamental, meu ensino médio, na faculdade, que eu, mesmo sabendo a resposta, não dava a resposta. Mas tomar consciência, e mais uma vez, a tomada de consciência é importantíssima, né? De que, inclusive, eu lutei muito e ainda luto contra a timidez, muito embora às vezes não pareça, mas é entender que a timidez, ela é um orgulho e muitas vezes é utilizada também pelo mal, porque... Caramba, quantas coisas eu já vivi nesses 38 anos que eu tenho, e talvez um detalhe da minha vida, um aprendizado da minha vida pode salvar vidas. No momento que as pessoas estão perdidas, quantas Frágeis, pessoas né? estão frágeis emocionalmente, sabe? E talvez algo que eu acho que não tem nada a ver na minha vida, ou uma dor que a gente viveu no casamento, um desentendimento que a gente teve, talvez trazer a questão das diferenças de perfil hoje. E que as pessoas, às vezes é só o que a pessoa precisa entender, que talvez ela esteja vivendo esse momento. Se vê, né? E o quanto a gente pode agregar na vida das pessoas, talvez compartilhando a nossa história. Porque como você falou, cada um tem a sua história particular e depois compartilha isso. E trazer isso agrega muito. E hoje tem essa possibilidade da internet, né? Do podcast, de várias outras formas. As redes sociais, né? Compartilhar isso é muito legal, sabe? Vencer a timidez, olhar por esse sentido e entender que a minha história pode ajudar outra pessoa sim. Eu acho que se colocar como vulnerável e à disposição para ajudar. E a mensagem principal, na verdade, é buscar o desenvolvimento todos os dias. Todos os dias. São 4 inteligências que a gente precisa desenvolver, né? Na verdade, uma é o QI, né? A gente nasce com ela. Aí a gente tem a adaptada, é aquilo que a gente vai comendo todos os dias, livro, curso, né, lives, né, e a inteligência emocional, que é muito importante. A gente não consegue viver. Você pode ter um QI gigantesco. Cara, se tu não tiver inteligência emocional, tu é um fracasso.
Uhum. Porque se você não souber agir com as suas emoções, gerir as suas emoções, as coisas saem do teu controle. E aprender, sentir, né? São os vícios emocionais que às vezes num relacionamento acontece. O Silvério, ele estimula muito um vício emocional em mim e eu nele. Ele me estimula, sem ele querer, o vício emocional que é da rejeição. Tipo, eu tô falando ali, tipo, para. E não me dá bola, ou para de me responder no WhatsApp, ou rejeição. Isso eu entendo hoje. Mas é um gatilho pra você, Mas né? é um gatilho pra mim. Daí o que eu faço nele? Insegurança. Ah, tu vai fazer isso? Então tá bom. E assim, o casal que não entende o vício emocional, não sabe qual que é o vício emocional dele, um fica provocando o outro, sem saber. Jogando fogo, jogando álcool no fogo, né? Então, entender sobre isso é essencial. É só quando você entende. Pera aí, eu entendi o que tá rolando aqui. Que você consegue parar e cortar. E aí você começa a mudar as crenças, né? Mas o primeiro passo, fundamental, é tomada de consciência. E como é que eu tomo consciência? Buscar desenvolvimento. Quando? Uma vez na vida? Todos os dias. Cara, todos os dias. o vício emocional. Olha, mas eu não tenho acesso. Cara, só de livro que tem aqui, olha que bacana. Olha, você lendo tudo isso aqui, hoje você muda de vida, entendeu? Só que, às vezes, dá trabalho, né? Dá trabalho, ler, é chato difícil, ler, né? entendeu? Mudar dá trabalho, Tudo né? dá trabalho. Se mudar, se buscar conhecimento dá trabalho, é caro às vezes tem um curso caro. Sim. E o quanto trabalho dá não buscar conhecimento? Ficar na ignorância. O quanto caro é ficar na ignorância, talvez por uma vida toda, porque é mais cômodo, porque é muito longe, ou porque eu não gosto de ler. Eu sou uma pessoa que luta até hoje, não é um hábito. Um hábito extremamente prazeroso meu ler. Mas eu leio porque eu entendo que eu estou ganhando crescimento, porque eu vou aprender alguma coisa com o autor. Se na minha rede de relacionamento eu não tenho pessoas que talvez eu acho que possa agregar, a gente tem uma rede de relacionamento inteira. Substitua por um livro. A nosso dispor, sabe? Exatamente. É muito legal. É o que o Anderson Luiz fala, né? Não sei se vocês já viram o Anderson Luiz. Ele fala que a leitura é difícil. Só que o que ele gosta, o que as pessoas têm que aprender a gostar é do resultado que a leitura traz. Isso. É igual a academia. É igual a academia. Cara, eu paguei há algum tempo a academia e nunca tive resultado, porque eu não fui, né? Só pagar. Credo, processo. É cabelo de processo. O que é o meio que tu vive? Cara, eu até gosto de ir na academia, eu gosto do resultado, já sei do meu objetivo, já sei do meu foco, já sei de tudo. Cara, um dia de chuva, esse aqui ele acorda, faz um cafezinho e fala assim, amor, vou fechar bem a cortina, dorme até meio-dia. Sério que tu faz isso, ó? Kelly, aqui eu tenho uma reclamação, vou fazer uma reclamação pública. Ele fala isso, ó. Fecha a cortina pra dormir até meio-dia. Aqui programa a cortina pra abrir. Pra mim ver o sol, pra mim pular da cama, porque senão eu quero um motorzinho na cortina pra isso. Eu quero dormir até meio-dia. Esse é meu sabotador. Eu quero levar ele pra academia. Porque eu falo assim, cara, tu tem que saber que hoje tá bom. Pra mim tá ótimo. Eu quero saber, daqui 5 anos, se eu vou ter que estar levando você pro cardiologista. Se eu vou ter que ter problema no fígado. Cara, massa muscular, conheci, tinha pernão, tinha bundão. Nada, agora, o tempo passa, cara. Depois dos 30, 40 anos, tu perde musculatura no banho. Tu tem que estar focado. E aí eu falo assim, hoje não é o problema, amor. Hoje está perfeito pra mim. Olha só, daqui gente. 10 anos, cara, como é que tu vai estar? Eu falo assim, cara, vamos cuidar desse cabelo, vamos cuidar desse corpo, vamos cuidar. Porque daqui 20 anos eu quero estar contigo do meu lado. Eu quero que você esteja lindão ainda. Então tem que começar agora. Então, o que acontece? As pessoas esperam terminar um relacionamento pra começar a se cuidar, cara. Exatamente. Começa agora. Eu sou chata com ele, eu faço botox, cuido do cabelo, porque eu quero que ele seja... Dói o processo ali do cabelo, Silvério, que eu acompanhei. Eu vi todos os stories. Acho que não. Esse é o marketing dela. Por favor, vai estragar isso aí agora. Não, um pouquinho dói. Tem um tratamento, uma vez a gente fez, né? Que era um pouco mais invasivo. Aí tinha um pouquinho mais de dor, mas é esse que a gente está fazendo agora não. Mas exatamente isso é para o conhecimento, é para a busca do desenvolvimento, sabe? Exatamente igual. Você está na área educacional, você sabe disso, sabe? E não é só, fiz um curso agora, acabou. É todos os dias, é todos os dias. E isso também é se colocar como vulnerável, entendendo que sempre tem alguém melhor que você em alguma coisa ou noutra, né? Talvez a gente possa
tem algo para ensinar para alguém, mas sempre tem algo para te ensinar. Eu posso aprender com o Jonas fazer investimento, posso aprender, né, como conduzir um negócio, como tratar alguém na estética, enfim, eu sempre posso aprender. Eu acho que isso é bem bacana. Eu ia pedir, Jonathan, para eles deixarem uma mensagem, mas o episódio inteiro eles estão deixando mensagem para vocês. Nos cortes, vai dar um trabalho esses cortes, hein? Porque tem demais. Pra escolher, né? Tem demais. Pra escolher. Assim, a gente não errou. A gente não... Inclusive, eu queria deixar um recado aqui pros casais lá. Você que tá assistindo aí, você que é esposa, você que é marido e a tua esposa e o teu marido não assistiram e vice-versa, marca o nome aí e faz assistir, tá? Vocês têm que evoluir junto. Não adianta só um querer evoluir. E a receita tá aqui. E a receita tá aqui. E outra coisa, gente, se alguém tem interesse em saber sobre perfil comportamental, por exemplo, Gra, tu não sabe qual é o teu perfil. A gente tem no Instituto as ferramentas, né? E a sessão de análise de perfil comportamental. Olha que legal. Quem tiver interesse, né? Tô com problema lá no meu relacionamento, quero saber, né? Passa o e-mail, passa o contato, passa o e-mail, a gente manda uma demonstração e se ela quiser a devolutiva, para ela entender mais sobre o perfil dela, a gente faz toda a análise de perfil comportamental. Eu já quero ir fazer a minha análise de perfil, já me vendeu. Já me vendeu. Ai, que ódio. Cara, é muito top você Eu sou saber. muito boa vendedora, só que compradora eu sou melhor ainda. Nossa, cara, a gente é muito igual. Todo influente é. Muito fácil de me vender. Gente, muito obrigada. Realmente, eu acho que esse episódio bateu, né? Esse episódio bateu o recorde. Mas é que, eu sinto até assim, eu queria continuar conversando com vocês, mas eu sei. Mas eu sei que tem as crianças em casa, né, que estão esperando por vocês. Eu quero deixar para vocês o convite aberto para vocês voltarem, tá? Sim. Vocês é daqueles que a gente vai querer trazer de volta. E vou deixar um desafio para vocês. Que o próximo curso vocês nos convidem, que a gente quer ir junto. Junho. Então, Santa junho Catarina. a gente fecha a agenda aqui e tá... Cara, vocês não vão se arrepender de ir pra esse curso. É Você pode fantástico. me cobrar depois. Você pode me cobrar, mas vai ser o melhor investimento da vida de vocês, isso se com vocês certeza. não conhecem. O que é o curso? Vamos falar pra galera? O que vocês Método estão... CIS. O Método CIS. O método CIS. Isso. Perfeito. Massa. E vai ser pertinho, aqui em Joinville. Né? Pertinho, Então, ó, pertinho. agenda de julho. É julho? Junho. Junho. Agenda de julho 63 dias falta. Então, assim, ó, agenda... Nossa. Tá lá na agenda, né? Não, falta 63. Mas amanhã é 62. É que assim, ó, o criador, né? O Paulo Vieira, cara, ele é fantástico. Meu Deus, o cara é fora de série mesmo. Então, Gente, eu quero, assim, parabenizar vocês, que vocês são um sucesso total, cara. Eu fiquei muito privilegiada. Tipo, eu falei, nossa, cara, ela me convidou pra ver. Eu acho, assim, que vocês... Eu parei de trabalhar à tarde, fui tomar banho. 4 horas da tarde para eu trabalhar, isso não é normal. Não, mas realmente, gente, vocês estão de muito parabéns. Vocês estão, tipo assim, 1000 anos luz, sabe? Eu admiro demais o casal que vocês são, né? A forma como vocês se comunicam nas redes sociais também é fantástico. Às vezes, eu vou lá no podcast. Cara, que legal, né? Nossa, a Gra é muito divertida, não sei o quê. Então, assim, vocês estão muito de parabéns, porque o casal, assim, arrasou, né? Eu sei que isso aqui tudo, né? É porque vocês têm também essa conexão muito top entre vocês. E o podcast nasceu, na verdade, a gente foi para um curso. E no curso, deu aquele... E eu já tinha falado pra ele antes do podcast, só que ele não comprou a ideia. Só que aí quando a gente foi junto, é aquela coisa que vocês falaram. Né, filho? Eu já tava fazendo as contas aqui. Quanto que ia gastar? Exato. Aí ele comprou. Quando ele comprou a ideia, eu falei, não, então é agora, então vamos. E aí a gente tá vivendo o processo aqui. Estamos gostando muito porque eu falo assim, a nossa ideia quando a gente criou o podcast, era de realmente levar mais conhecimentos. Eu trabalho com educação, mas eu sei que a forma que a educação no ensino superior, ela é diferente disso aqui. Né? Exato. Ela é uma parte, mas falta ainda muito. Falta o network, falta as pessoas terem humildade de querer aprender com o outro, de saber que a Kelly, o Silvério, quando eu poder conversar com eles, eu vou aprender algo, né? Eu esvaziar minha xicrinha pra mim ouvir vocês. Cara, você vai assim lá no fundo de um sítio e você senta tomar um café com o senhorzinho que mora lá. Tu sai de lá abastecido de um tipo, porque os teus ouvidos precisam estar atento
a tudo aquilo que é bom, que é importante. E a sabedoria, muitas vezes, você não acha no livro. Tu acha de uma pessoa Sim. que tem uma vivência legal. Então, você tem que estar sempre com os ouvidos abertos para aprender todos os dias. E isso vai fazer com que você se torne cada vez mais humilde. A humildade faz você crescer todos os dias. Mas sabe o que é importante? É Ele tá finalizando, né? porque depois você corta. Nós já finalizamos Deixa o você quarto cortar. mês, tá? A faculdade sempre vai te ensinar, um Sim. curso que trabalha algo cognitivo, vai ensinar você a ser profissional naquela área, na gestão, Desafio, né? na engenharia, na eletricidade, no magistério, de alguma forma, né? Naquilo que é cognitivo. Mas as pessoas estão extremamente carentes de algo que trabalha emocional, de algo que ensina emocional. Aí, cara, tem médico que ganha 100 mil reais e está quebrado. Tem relacionamentos de pessoas fantásticas que está quebrado, sabe? A gente vê empresas maravilhosas quebrarem. Muitas vezes não é pelo cognitivo, mas é pelo emocional. Sim. Por isso que a gente precisa olhar. Isso aqui pode salvar vidas, né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas preferem valorizar a piadinha, a Kelly me cobra muito isso, né? Mas o quanto isso aqui pode salvar vidas, sabe? E você sabe, Silvério, que assim, a gente tá há pouco tempo, né? Mas a gente estuda muito, né? O mercado, o que as pessoas consomem. E aí a gente fala assim pro outro, às vezes você tá lá, um corte, você postou uma mensagem muito top, mas não dá visualização. Aí posta uma fofoquinha. Uma fofoca, uma piada, um bullying. Eu falei assim, só que eu não quero fazer conteúdo que não vai agregar na vida das pessoas. Se for para viralizar, que seja viralizando, salvando as vidas, não destruindo. Por isso que o propósito tem que estar claro. Porque depois que você começa um negócio, seja ele isso aqui, seja o que for, você vai ter muitas ofertas que talvez podem fazer alcançar aquilo que você até busca, mas de uma forma que não segue o teu propósito. Exato. E aí você começa a se perder. Né? Por isso que tem que estar muito claro isso. A gente fala muito isso do que viraliza, né? Então, por exemplo, você posta uma foto do corpo, você tem 1000 visualizações. Sim. Você Vendeu posta corpo falando também. assim... Então, briguei com o Silvério, pode saber, a gente via isso muito antes, sabe? E até a gente, tipo, não, cara, não pode ser assim. Mas o Silvério faz um store lá, uma bobeira de um caminhão atolado, com uma vozinha chata, 1.700 visualização. Aí ele faz um vídeo falando sobre a importância da agricultura de precisão para a planta crescer. Sim. 2 visualizações. E eu curtindo. Compartilhando. E falando, cara, presta atenção, isso aqui é importante, tua lavoura vai dar bem. Não. É 1.700 por um caminhão atolado. É exatamente isso. A gente vive isso daí, mas eu acho que quando a gente tá alinhado com o propósito, ainda vai valer a pena, né? Sabe o que vence? A consistência. A consistência. Nós estamos agarrados a isso, a consistência. O que vocês fazem aqui é consistência. Tem sucesso porque são bons no que fazem, mas o que dá certo é consistência. Vocês podem ser o melhor do mundo. Se vocês fizerem um dia e ficar 5 meses sem aparecer aqui, Exato. Sim, morreu. então bater todos os dias. Por isso que os stories, todos os dias. É consistência. Então, às vezes, não precisa nem falar. Já escuta a minha voz mesmo sem eu falar, né? Consistência. É o que Perfeito. vence. E aí, gente, é consistência. Chegou até o final, parabéns. Você é consistente e a sua vida com certeza vai mudar depois. Até agora, né? Os guerreiros que chegaram até agora, com certeza, vão aí para uma bagagem muito maior na vida. E esse foi o nosso Sem DR podcast. Sem DR. Sem DR, hein? Sem DR. Aquele abraço e até o próximo episódio, mais. galera. Valeu, pessoal. mais. Valeu.